Bom, então a gente agora vai retomar o nosso assunto sobre fenomenologia nuclear, apresentando uma matéria que é uma matéria hipotética, mas super didática e, portanto, muito utilizada em física nuclear, na hora que a gente está modelando coisas como o que se chama de interior de estrela de nêutrons, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai ver lá para frente, né? Então, o que é essa matéria nuclear? Ela é uma matéria hipotética, que tem as seguintes características. Ela é infinita, nenhum núcleo é infinito, né? Mas essa é infinita. Ela é simétrica, então tem, em princípio, número igual de prótons e nêutrons. A interação coulombiana é irrelevante, porque a gente já viu que do ponto de vista da força nuclear, o isospin não importa, né? Ela é independente de carga, então não faz diferença se os nossos núcleons são prótons ou nêutrons, de qualquer forma tem o mesmo número de nêutrons e prótons, e como eu já disse, ela é bem didática. E depois a gente vai falar um pouquinho vai ver um pouquinho a interação nucleon-nucleon, né? Que é o nosso deutero, que é o átomo de hidrogênio da física nuclear. Por quê? Porque essa interação é a base para o entendimento da força nuclear forte. E ela explica a tal da matéria nuclear e explica muito da estrutura nuclear do modo como a gente conhece. Então vamos lá. Acho que aqui tem que ser aqui. Então, voltando lá ao nosso conhecido, né, a nossa energia de ligação por nucleon, que eu já mencionei na aula passada, ela tem aí essa cara, e o que a gente viu é que a fórmula semi-empírica de massa parametrizou essa curva em termos ajustou essa curva em termos desses parâmetros, né? A V, a S, a C e tal, que a gente discutiu já na aula passada. Muito bem. No núcleo simétrico, então vamos ver como é que a gente caminha disso aí para ver qual é a característica da famosa matéria nuclear. Então, no núcleo simétrico, que é uma das hipóteses, o N é igual a Z. Então, esse termo de simetria que está aqui, esse termo de simetria aqui não existe, certo? Por outro lado, ela é infinita. Se ela é infinita, eu não tenho efeito nenhum de superfície. Não tem superfície, né? Então, esse termo aqui também não existe. Então, não temos nem esse, nem esse. Eu já disse lá que a interação coulombiana era desprezada, né? Então, não temos esse. E essa correção aqui, que é uma correção pequenininha, como não tem efeitos de superfície também, nem coulombiano, nem nada, é uma correção desnecessária. Então, isso tudo aqui vai embora, olha que simpático. Então, sobrou só esse termo. Portanto, a energia de ligação dividido por A é simplesmente o AV, que é da ordem de 16 MeVs. Então, em vez de 8,5, né? Ou em vez dos... Quem que teria, se é da ordem de 8, 8,5, aquela curva, né? Mais ou menos de 8, 8,5, 16 significa que a gente deve ter 2 nucleons, que é o deutero. Mas, a gente já viu lá, né? A gente olhar para cá, que a energia de ligação por nucleon do deutero é da ordem de 2, é bem pequenininha. Então, é de fato uma matéria bem hipotética. Bom, quando a gente vai estudar essa matéria nuclear, em geral a gente parte de uma equação de estado a temperatura zero, então sem temperatura. Por quê? Porque isso simplifica o meu cálculo da termodinâmica, a gente já vai falar sobre isso agora. Então, essa energia de ligação por nucleon, ela pode ser escrita como energia nuclear, dividido por nucleon, menos a massa do nêutron, né? Então, a gente retira isso para chegar lá próximo dos 16. E isso aqui a gente pode escrever também em termos de densidade de energia por densidade bariônica. Percebam que agora eu estou falando de uma matéria infinita, né? Então, quantos nucleons tem numa matéria infinita? Isso perde um pouco o sentido. Então, agora, se eu transformar isso numa densidade, fica mais simpático. Então, para eu transformar esse cara em densidade, né, dividir o nucleons por volume, eu também tenho que transformar a energia em densidade de energia. Então, isso aqui é o jeito usual da gente definir energia de ligação por nucleon quando a gente está usando uma equação de estado que descreva a matéria nuclear. Bom, esse Rho, ele é um cara que pode ser obtido a partir de um gás de Fermi. Então, vamos supor que eu tenho um gás de Fermi. Quais são os férmions? São os nucleons, né? Prótons e nêutrons. Então, o gás de Fermi me diz que a densidade é simplesmente kf ao cubo sobre 3π², onde esse kf é o momento de Fermi, está associado
com o último, né? O gás de Fermi é uma prateleira, assim, né? Uma estante com prateleiras. Então, a minha última prateleira tem uma energia de Fermi, tem um momento de Fermi, que é P sobre H cortado. Para simplificar ainda mais, o meu H cortado é 1. Então, H cortado, C, né? Normalmente na física nuclear relativística, a gente bota tudo igual a 1. Simplifica a nossa vida. Depois, se for preciso, a gente recupera isso lá no final. Ok, então eu já sei quanto vale a densidade. A pressão, por outro lado, eu posso tirar aqui da termodinâmica, né? Então, se eu PV, menos PV é energia, menos T vezes entropia, menos o potencial químico, que é um vínculo, vezes o número de partículas. Se eu dividir isso tudo aqui pelo volume, eu fico simplesmente que menos P é a densidade de energia, menos T, densidade de entropia, menos μ vezes a densidade bariônica, né? A densidade aí da minha equação de estado. Ora, se o T é zero, esse termo também some e fica o que menos a pressão é a densidade de energia menos o potencial químico vezes a densidade. Faltou definir quem é o potencial químico, né? Então, se a gente pegar de novo o gás de Fermi e derivar a nossa energia com relação à densidade, a gente obtém o potencial químico, que ele é dado pelo momento de Fermi ao quadrado mais a massa das partículas que estão envolvidas ao quadrado. Outra grandeza que me interessa definir é a assimetria, ou a fração de prótons. Fração de prótons é quantos prótons eu tenho no meu sistema. Bom, se o sistema é simétrico, número igual de prótons e nêutrons, esse cara tem que ser meio, né? Essa fração de prótons é meio, de tal forma que esse ρ próton sobre ρb, esse ρb é o mesmo ρ aqui, que é ρ próton mais ρ nêutron, é meio. Um outro jeito de escrever isso em função desse delta, que é ρ nêutron menos ρ próton sobre ρb. O que eu estou chamando de ρb é densidade bariônica, é o que eu chamei aqui de ρ, certo? Bom, se a densidade de nêutrons é igual à densidade de prótons, o delta é zero. Então, normalmente, matéria simétrica, a simetria é zero, fração de prótons meio, são coisas que a gente usa aí o tempo todo. As unidades. Bom, densidade de energia e pressão, unidade intuitiva é MeV por Fermi ao cubo, certo? Densidade de energia, MeV por volume, Fermi ao cubo. A pressão, a gente já viu aqui, se eu estou usando isso aqui, a pressão tem a mesma unidade que a densidade de energia, então também MeV por Fermi ao cubo. A densidade, ou densidade bariônica, eu já falei, né? Número de partículas por volume, então 1 sobre Fermi ao cubo, ou Fermi ao menos 3. E o potencial químico, vamos voltar aqui de novo para a nossa expressão, vamos esquecer esse cara aqui que fica mais fácil de ver, né? Se o KF for zero, se ele fosse só simplesmente a massa, ele tem raiz quadrada da massa ao quadrado, então a unidade é simplesmente a mesma unidade que a unidade de massa, que é MeV, né? Que aqui é mc quadrado, o C é 1, então a energia e a massa têm a mesma unidade. Muito bom, tudo em MeV. Agora a gente sabe que H cortado C é 197 MeV Fermi. Portanto, se eu disser que esse cara é 1, porque o meu H cortado é tudo 1, o C é 1, eu posso sempre escrever um MeV em função de Fermi. Então, Fermi a menos 3 pode ser escrito como função de MeV ao cubo, sempre o fator da ordem de 200, né? Para cada um deles. Então, 200 ao cubo. E o MeV pode ser escrito como Fermi a menos 1, com esse fator 200 aí também. Então, MeV por Fermi ao cubo, eu posso escrever em termos de MeV ao quadrado, né? E MeV por Fermi ao cubo eu também posso escrever em termos de Fermi a menos 4. Portanto, são as unidades que aparecem para a densidade de energia. MeV por Fermi ao cubo, MeV à quarta ou Fermi a menos 4. Né? São coisas comuns aí na literatura de física nuclear. Então, aqui está o gráfico da energia de ligação por nucleon para um determinado modelo, que a gente vai ver lá mais para frente. Então, o que esse gráfico me diz, né? Se eu tenho fração de próton meio, esse ponto aqui me dá o ponto mínimo da energia, né? Ou o ponto que a gente costuma dizer de saturação da energia de nuclear, ou densidade de saturação. Isso aqui é da ordem do menos 16, certo? E a densidade de saturação é da ordem de 0,15 Fermis a menos 3. Então, dependendo do modelo que a gente vai usar, isso varia de 0,148 até 0,17, mas é dessa ordem de grandeza. A outra coisa que a gente sabe é que a pressão, então, ela tem que ser zero. Na verdade, ela pode ser reescrita como uma derivada da energia de ligação, né? Então, ela é zero
no ponto de mínimo da densidade de energia, e isso é um dado importantíssimo que define se o nosso modelo tem a consistência termodinâmica ou não, quando a gente escolhe aí modelos para descrever a matéria nuclear. Bom, quais são as propriedades importantes da matéria nuclear, né? Em inglês elas são conhecidas como Nuclear Bulk Properties, né? E uma das propriedades é a determinação da energia de simetria. Ora, a gente já viu que a energia de simetria, se o número de nêutrons é igual ao número de prótons, é zero, né? Mas, na verdade, a gente pode reescrever isso aqui em função da assimetria. Se a simetria é zero, esse termo cancela. Mas se eu começo a ter uma matéria com características de assimetria, esse cara aqui é diferente de zero, né? Então, eu posso escrever que a minha densidade de energia em função de ρ e de delta, qualquer delta, é simplesmente a densidade de energia em função de ρ para um caso em que eu tenho a matéria simétrica, mais essa correção. E esse valor está entre 30 e 35, e isso é inferido da experiência, certo? Não é obtido diretamente, porque diretamente a gente nem tem matéria nuclear, né? A gente tem núcleos finitos. Ok, um jeito de representar isso é pensar que aqui eu tenho a matéria nuclear, então aquele gráfico que eu mostrei atrás, e aqui eu teria a matéria pura de nêutrons. Então, resolver naquele mesmo modelo de um gás de Fermi sem prótons, se eu tivesse só nêutrons. A energia de simetria é justamente a diferença de energia no ponto de saturação. Então, isso é quanto de energia eu preciso dar para uma matéria nuclear para retirar todos os prótons. Ou, quiser pensar de outra forma, né? Quanto de energia é necessário para acrescentar prótons numa matéria que só tem nêutrons numa determinada densidade. E essa diferença aqui me dá a energia de simetria. E esse número é um número muito importante, que a gente vai ver muito aí no curso mais para frente. Essa energia de simetria, ela também pode ser escrita assim, ó, como sendo 1/8 da derivada segunda da energia de ligação, né? Isso aqui é E por ρ, em função da fração de próton e depois tomada no limite da matéria simétrica, a fração de próton meio, ou simplesmente 1/2 da derivada segunda desse cara com relação à simetria. Tem uma diferençazinha aí, vocês podem fazer a conta para ver, quando a simetria é zero. E se a gente definir assim, a gente ainda pode extrapolar essa energia de simetria como sendo J, que é a energia de simetria no ponto de saturação, mais esse cara que a gente chama de slope, que é a primeira derivada, esse, tá vendo que é proporcional à primeira derivada da energia de simetria com relação à densidade, sempre no ponto da densidade de saturação, que é o que eu estou chamando de ρ0, vezes esse número, mais esse cara aqui que é a curvatura, né? Então esse slope dá inclinação, aumenta ou diminui. E essa curvatura, na verdade, é a derivada segunda, então é analogia lá com o que a gente faz quando a gente estuda uma parábola, certo? Lá em, sei lá, cálculo 1, vezes ρ menos ρ0. E a gente pode ter outros termos, mas a gente vai parar por aqui, porque são esses que são os mais importantes. Também inferidos da experiência, porque não são cálculos diretos, a gente sabe que esse slope, né, essa inclinação está entre 30 e 86 MeVs, e que a energia de simetria está entre menos 40 e 100 MeVs, e aqui está a expressão dela, que é a derivada segunda com relação à densidade. Isso é muito importante quando a gente estuda modelos, que vão aparecer mais para frente aí no curso, e aí vocês podem ver que modelos diferentes vão me dar valores muito próximos quando eu estou na saturação. Na verdade, eles dão mais próximos ainda quando eu estou aqui na ordem de 0,1, mas aqui eles não são tão diferentes, mas eles divergem muito quando eu aumento esse cara aqui, né? Eu já falei sobre isso para vocês, e aqui tem um paper onde a gente pode ver o cálculo dessas curvas. Então, analisar a energia de simetria é analisar comportamentos de modelos diferentes ou de parâmetros diferentes para a mesma expressão, para o mesmo modelo, seja ele relativístico ou não relativístico. E aí, outra coisa importante, eu falei de modelo na gota líquida, né? Então, tem que aparece o termo da compressibilidade, né? Então, eu falei lá que o líquido é incompressível, então tem gente que chama isso de compressibilidade, tem gente que chama isso de incompressibilidade, mas no fundo isso é a derivada da pressão com relação à densidade, significa
o quanto eu consigo comprimir aquela matéria nuclear, né? A gente pode pensar nisso até em termos do pneu da bicicleta. Se eu encho bastante o pneu da bicicleta, ele fica bem duro, fica mais difícil eu comprimir o pneu. Se eu encher um pouquinho, ele fica mais molinho, ele fica mais compressível, certo? E o valor também inferido da experiência varia entre 190 e 270 no ponto de saturação, que é uma coisa aqui. Então, de novo, a gente pode ver que a gente pode ter diferentes modelos que me dão essa curva aqui que eu mostrei para vocês, da energia de ligação por nucleon muito bonitinha, na ordem de menos 16, no ponto que me interessa, com compressibilidades muito próximas, mas que aí tem essa variação grande, né, de quando a gente olha esse modelo para densidades maiores. Então, é outra grandeza que me interessa estudar. Muito bem, agora de matéria nuclear, era isso que eu queria falar, a gente vai voltar nesse assunto quando a gente tiver um modelo em mãos para fazer conta, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho da interação nucleon-nucleon, que é o que tem por trás aí do entendimento do que é essa intermediação, né? O que são esses nucleons, quem que faz a intermediação entre eles, vamos tentar entender isso. Então, quando eu falo em termos de interação, na verdade, o que eu estou querendo reproduzir é o potencial nuclear, que tem essa cara, certo? Não é o potencial coulombiano, só cresce ou só decresce, dependendo se ele é atrativo ou repulsivo, mas ele tem aqui, ó, um comportamento grande, atrativo, na sua maior parte, e aqui tem numas distâncias muito pequenas, de repente ele fica bem repulsivo, né? Então, como é que a gente interpreta isso e como é que a gente resolve um núcleo que sente esse tipo de interação? Então, o que eu vou fazer aqui, primeiro eu discutir as características, né? Ele é predominantemente atrativa, repulsiva aí nessas distâncias. Ele é desprezível a distâncias atômicas, a gente já sabe disso, né? A distâncias atômicas, quem impera a interação coulombiana entre o elétron e o núcleo. Algumas partículas são imunes à interação, à força nuclear forte, né? Então, os leptons em geral, se eu jogar um elétron, como a gente já fez ali na aula passada, um íon, um tal, ali dentro do núcleo, ele em geral vai ser espalhado, vai carregar a informação do núcleo, né? Vai bater lá dentro, mas vai ser espalhado. Ele não depende de carga, então essa interação nucleon-nucleon, tanto faz se é próton como nêutron, mas ele depende dos spins dos nucleons, né? Então, de alguma forma, ele depende do momento angular intrínseco que essas partículas têm. Então, rigorosamente, ele não é uma força central, certo? Porque o momento angular total não é conservado, mas é costume fazer essa aproximação, porque esse fato deles dependerem do spin é uma correção. Então, como a gente está vendo uma coisa na sua parte introdutória, a gente vai supor que ele é uma força central e que o momento angular é conservado. Isso me permite resolver a equação de Schrödinger, né? Para o deuteron. Por que para o deuteron? O deuteron é o átomo de hidrogênio da física nuclear. É o cara mais simples depois do hidrogênio. Por que eu não quero o hidrogênio? Porque o hidrogênio não tem interação, né? É um próton só. Então, eu não consigo estudar nenhuma interação entre núcleons se eu só tenho um núcleon. Então, o primeiro que me permite isso é o deuteron, que tem um próton e um nêutron. Então, se a gente fizer uma reação do tipo hidrogênio mais nêutron, isso aqui vai me dar o deuteron e o fóton. E a energia de ligação do deuteron é aproximadamente a energia de ligação do fóton que é espalhado nessa relação, que é isso aqui, né? Então, conhecido com uma precisão bem grande, que é da ordem de 2 e não da ordem de 16, como a gente viu lá na matéria nuclear. Ok, então agora o que eu vou fazer é uma extrapolação ainda mais grotesca. Eu vou dizer que esse meu potencial aqui vai ser substituído por esse potencial aqui, né? É como se aqui eu ignorasse toda essa parte da repulsão e fizesse assim, ó, um quadrado, tuf. Por quê? Porque eu sei resolver isso na mão e aí vamos ver o que a gente obtém, né? Quão longe da realidade a gente está quando a gente faz um cálculo analítico simples. Então, esse meu potencial, ele vale menos o V0, né? Aqui, de 0 até R, onde R é o raio aí do meu deuteron. Então, aqui, até aqui, ele vale um valor constante e ele é 0 daqui para frente, certo? Então, isso aqui eu tenho algo que eu sei resolver lá desde o curso de estrutura da matéria, quando a gente começou a ver a solução da equação de Schrödinger. Então, tá aqui a equação de Schrödinger, certo? Esse potencial aqui, então, vai ser usado. Esse potencial aqui, eu vou resolver
para Rzinho menor do que o raio, para Rzinho maior do que o raio. E eu vou supor, para começar, que o meu estado fundamental tem momento angular 0, então esse termo aqui vai embora da minha conta e eu não preciso me preocupar com ele. E aí eu vou fazer uma transformação de variáveis, vou supor que o psi é U sobre R, e esse meio vou usar a massa reduzida, né? Massa reduzida é a massa do próton vezes a do nêutron sobre do próton mais do nêutron. Então eu vou usar esse valor, e aí aquela minha expressão aqui, ó, vai ficar isso aqui. Claro que agora tem uma continha aí, né, feita nos livros. Eu tenho que escrever D2 psi dr2, D psi dr em função de U de R, vou substituir isso aqui tudo, aqui vai ser função de U de R e de U de R, para eu cair nessa conta aqui. Agora, essa aqui é muito simples, a gente sabe resolver na mão, né? Então, eu sei que para Rzinho menor do que R, isso aqui é simplesmente o comportamento oscilatório, está lá preso, A seno de K1R mais B cosseno de K1R. Esse mais é porque é E menos V0, né? Meu potencial lá é menos V0. E aqui fora eu vou ter um decaimento exponencial, que é C mais D, para R maior do que R. Bom, vou deixar a continha para vocês se divertirem, e o que a gente obtém no final é uma equação transcendental. Então eu tenho esse K1 cotangente de K1R igual menos K2, ou se quiserem escrever isso de outra forma, K1 sobre K2 é menos tangente de K1R, e a gente pode resolver isso de duas formas. A gente pode resolver essa equação fazendo uma retroalimentação, né? Então eu chuto, por exemplo, o valor de E, calculo K1R, vejo a tangente e vejo se isso bate com K1 sobre K2. Enquanto isso for diferente, eu vou alterando o meu valor de E até que esse lado da equação seja igual a esse. Então, fica aí de exercício numérico para vocês fazerem. É simples, vale a pena tentar. No curso de graduação eu vou cobrar, né, como exercício. A outra possibilidade é fazer como no livro do Griffiths, de mecânica quântica, né? Eu traço a tangente e vejo quanto é que essa minha função corta a tangente, ou se preferir, a cotangente, e o ponto em que elas cortam é o resultado, né? É a minha solução. Se a gente fizer isso pelo método 1 ou pelo método 2, a gente vai ver que o raio, se eu supuser que o V0 é menos 31 MeV, aí é uma hipótese, e o raio é 2,1 fermis, supondo que R é R0, A 1/3, onde o A é 2, isso aí vai dar dessa ordem, essa energia vai dar da ordem mesmo de menos 2 MeV. Então, eu fico muito próximo do resultado experimental, né? Então, é uma boa explicação para essa energia de ligação do deutério. Bom, o Will Call, então, foi um cara que em 1937, com 30 anos, ele propôs que essa interação entre os dois nucleons era mediada por uma partícula massiva. Nessa época, quais eram as massas conhecidas? Era conhecida a massa do elétron, meio MeV, certo? 0,511 MeV, já nessas unidades. E a massa do próton e do nêutron da ordem de 1000 MeV, 938, 939 MeV. Então, tinha massa de meio MeV, massa de 1000 MeV, certo? E ele também sabia que o fóton não tinha massa. Então, da mesma forma que a interação eletromagnética era explicada pela troca de fótons, o que ele disse é o seguinte: a interação nuclear forte, a parte atrativa, também deve ser explicada pela troca de uma partícula que tenha massa. E qual a massa dessa partícula? Olha que coisa incrível, ele usou uma equação para definir isso, que era a equação de incerteza de Heisenberg, que era uma coisa novíssima, né? Então, se o del E del T é da ordem de H cortado, significa que o del T é H cortado sobre a variação da energia. E energia é massa, mc quadrado. Então, o delta T é maior ou igual do que H cortado sobre mc quadrado, né? Aproximado, a gente sabe que isso aqui é H cortado sobre 2, enfim, né? Mas tá de bom tamanho, vamos ver lá onde é que ele chegou. E o R, né, que na verdade até onde chega a interação, deve ser simplesmente C delta T. E até onde chega a interação é da ordem de um Fermi, né, que é o tamanho ali do raio do núcleo. Então, o C delta T deve ser H cortado C sobre mc quadrado. Portanto, mc quadrado é H cortado C sobre R. Eu já mostrei para vocês ali atrás que H cortado C é 197 MeV Fermi,
Ele tomou o raio como 1 Fermi, 197 MeV. A massa da partícula que era o resultado da interação. Então, essa interação não era infinito, né? Vamos ver aqui, ó, se essa interação fosse infinita, a gente sabe que a gente teria uma massa zero, né? 1 sobre infinito, que é o caso da interação eletromagnética. Gravitacional também, né? Infinita. Mas aqui a interação é finita, né? De tamanho bem delimitado, ela só está ali no núcleo. Mas já sacou? Sensacional essa proposta? Incrível. Bom, e de fato, isso levou à proposta de uma partícula que não fosse nem elétron, nem nucleon, e essa partícula foi detectada em Chacaltaya, no Morro de Chacaltaya, onde fica lá um laboratório que estuda raios cósmicos, por um grupo liderado pelo Powell, que ganhou o prêmio Nobel, e pelo nosso famoso César Lattes, que não ganhou o prêmio Nobel, pela detecção do pion. Então foi uma partícula com uma massa aí da ordem de 140 MeV, 138 MeV, então não era exatamente o 197, mas era muito próximo, né, para uma conta assim tão simples, que era o intermediador da força nuclear forte. E por hoje é isso. Depois a gente vai voltar para ver modelos mais sofisticados que expliquem essas coisas.